Olá, segundo ano, tudo bem? Neste vídeo vamos fazer as atividades Língua Portuguesa da semana 1 do PET, volume 3. O tema é sobre o trânsito. Caro estudante, nesta semana você vai compreender a importância da faixa de pedestres e do respeito às placas de trânsito e os cuidados que devemos ter no dia a dia. Você irá também analisar cartazes publicitários que tratam do assunto do trânsito. Breve apresentação. A faixa de pedestres é uma das sinalizações de trânsito mais comum nas ruas brasileiras. Mas você sabe para que ela serve e, principalmente, o quanto ela ajuda a reduzir os acidentes de trânsito? Dados ainda de 2012 mostram que mais de 12 mil pedestres por ano são vítimas de acidentes de trânsito. E esses dados, conforme os anos passam, só tendem a aumentar. A faixa de pedestres é uma sinalização que visa garantir mais segurança para os pedestres nas ruas. Porém, são necessárias ações tanto dos pedestres quanto dos motoristas para que a faixa seja útil e consiga efetivamente evitar acidentes de trânsito. Uma das maiores dúvidas que passa na cabeça dos motoristas a respeito de faixas de pedestres é: quando devo dar passagem? A resposta é simples, sempre. Não é questão de ser educado ou gentil, mas sim estar cumprindo uma lei de trânsito em que o pedestre sempre tem prioridade de travessia na faixa de pedestres. Portanto, ao passar por uma faixa de pedestres, diminua a velocidade e redobre a atenção, senhor motorista. Já as placas têm uma importante função no trânsito. Servem para orientar as regras de tráfego, informar sobre as condições da via e alertar sobre proibições, restrições e obrigações no uso do local, dentre outras funções. Você sabe quais são elas? Vejamos alguns exemplos. Então, segundo ano, ao lado aqui nós temos as placas de regulamentação. As placas de regulamentação são utilizadas para regulamentar, ou seja, para indicar obrigações, limitações e proibições. A violação dessas placas pelo condutor constitui uma infração do Código de Trânsito Brasileiro, ficando sujeito a multas e penalidades. E nós temos também as placas de advertência, que tem como objetivo advertir o condutor, ou seja, alertar o condutor de possíveis perigos em relação às vias, ou às estradas, às ruas. E essas placas, elas têm forma quadrada, só que elas são colocadas na diagonal, nesse sentido aqui. E elas têm um fundo amarelo com desenho, em preto, e elas não são punitivas. De acordo com a placa de trânsito, responda as questões abaixo. Então, essa aqui é a placa de trânsito que a gente vai ter que olhar para a gente poder responder as questões. Marque a alternativa correta. Letra A. É uma faixa de travessia para condutores de veículos? Não, né? O semáforo está aberto para veículo? Nunca devemos atravessar na faixa de pedestre? Devemos sempre atravessar na faixa de pedestre? Sim. Então, vou colocar um X aqui. Número 2. Veja as placas de trânsito que estão abaixo e consultando a informação no texto, que está lá em cima, na breve apresentação, registre no quadro o que cada uma delas significa. Então, tem a placa 1, que é essa aqui, a placa 2 é essa, e essa aqui é a placa 3. Como eu sou habilitada, como eu tenho carteira de motorista, eu sou obrigada a saber todas essas placas, tá? Mas vocês podem vir aqui em cima, e consultar. Então, a primeira placa é essa aqui, ó, que está indicando que sentido proibido. Depois tem uma segunda placa, que é uma placa de advertência. A gente vem aqui nas placas de advertência e procura saber, olha aqui, ó, trânsito de pedestres. E a terceira placa é a placa de pare, ou seja, parada obrigatória. A placa 1, sentido proibido, a placa 2, trânsito de pedestre e a placa 3, parada obrigatória. Número 2. Veja o cartaz a seguir usado em uma campanha publicitária de educação para o trânsito. Este aqui é o cartaz, tá? Eu coloquei uma informação lá daqui, depois eu vou explicar por quê. Então, aqui está o cartaz. O slogan, da campanha é: ninguém precisa de sinal, precisa de educação. Hashtag respeite a faixa. Então, nós temos 4 pessoas, que a gente vê claramente que são garis, por causa do uniforme, da vassoura, e eles estão atravessando a faixa de pedestre. E aí a pergunta é: este cartaz sobre o trânsito destina a quem? Pedestres, motoristas ou professor? Quem que o cartaz está pedindo respeito e educação? Para os motoristas, gente?
Embora a gente saiba que tem alguns pedestres que não respeitam a faixa de pedestre, preferem atravessar entre os carros, né? Mas no caso aqui, é uma campanha para que os motoristas respeitem o pedestre. E isso está claro também no nosso texto lá em cima que a gente leu, né? Falando sobre a quantidade de pessoas que infelizmente morrem em acidentes de trânsito porque os motoristas não respeitaram a faixa. Letra B. O que quer dizer a imagem que você vê no cartaz? Explique com suas palavras. Eu sei que é a resposta é pessoal, mas eu vou ajudar vocês a analisar essa imagem. Então, a gente já leu o slogan, né? O slogan da campanha é: ninguém precisa de sinal, precisa de educação. E tem a hashtag respeite a faixa. E tem a imagem, né? Uma fotografia que foi tirada. Essa fotografia é uma releitura de uma capa de um disco dos Beatles, de uma fotografia que foi feita em 1969 na rua Abbey Road, né, que dá nome ao álbum. E essa rua fica na cidade de Londres, que é a capital da Inglaterra. Então, assim, quem é fã dos Beatles e tem a oportunidade de ir para Londres, todo mundo vai lá nessa rua fazer reproduzir, né, essa foto aí atravessando a faixa de pedestres, tá? Então, essa campanha foi feita com base nessa imagem famosa aí, que tem várias releituras, já virou meme, enfim. E o que ela está dizendo pra gente, né? Se você for analisar com suas palavras, você vai observar o quê? Que as pessoas estão usando a faixa de pedestre e que os carros, né, que estiver vindo, tem que fazer o quê? Tem que respeitar, parar, né, reduzir a velocidade, esperar que as pessoas atravessem para que ele possa continuar o seu percurso, tá bom? E aí você vai fazer isso com base na sua experiência, né? Se você mora numa cidade grande, aí você sabe quanto é importante a faixa de pedestre. Se você mora numa cidade muito pequena, que às vezes nem tem faixa de pedestre, né? Porque a gente tem cidades que não tem nem asfalto, são calçamento e tal. E aí você vai analisar se na sua cidade, por ela ser pequena, por que não precisa de uma faixa de pedestre? Ou mesmo ela sendo pequena, será que seria ideal ter uma faixa de pedestre? Tá? Então você vai tentar dar a resposta, analisar essa imagem com base nas referências que você tem, com base na cidade onde você mora e qual que é a relação que você tem com o trânsito. Combinado? E fica a dica, né, dos Beatles, né? Se vocês já conhecem, se não conhecem, procure e pesquise, porque é música para a vida inteira, tá bom? Então, segundo ano, por hoje é só e até o nosso próximo vídeo. Tchau!